Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Eu sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre as propriedades coligativas, tonoscopia e ebullioscopia. Um sistema aberto que contém um líquido, esse líquido está sujeito ao processo de evaporação, ou seja, a passagem do estado líquido para sua forma de vapor ou para o estado gasoso. No caso da água, o que vai acontecer? Moléculas ali da superfície, ao adquirirem uma energia suficiente para romper as interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio com outras moléculas, vão escapar, evaporando. Na realidade, o que acontece é uma situação de equilíbrio entre a condensação e o processo de evaporação. Moléculas que estão sob a fase de vapor vão exercer uma pressão sobre o líquido durante esse processo de equilíbrio, que é o que nós chamamos de pressão de vapor. Quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa, o líquido entra em ebulição. Então, nós iremos estudar sobre o efeito da adição de um soluto não volátil no solvente, que vai ocasionar um efeito com relação à pressão de vapor e também com relação à ebullioscopia. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido, por exemplo. Nós temos aqui um recipiente com água pura, e uma determinada pressão de vapor, ou seja, uma pressão exercida pelas moléculas na fase vapor sobre esse líquido, em um equilíbrio dinâmico entre a condensação e a evaporação. Quando nós vamos adicionar um soluto não volátil, como exemplo a glicose, a gente vai observar que haverá uma alteração na pressão de vapor. Então, nós tínhamos um certo valor, o que aconteceu? Ele diminuiu. Então, a adição de um soluto não volátil provoca um efeito coligativo, que é uma diminuição da pressão de vapor. Mas por que isso acontece? Essa interação entre o soluto e o solvente vai dificultar com que as moléculas de água elas escapem e aconteça a evaporação. Por isso vai diminuir a pressão de vapor. E com relação à temperatura de ebulição, fornecendo calor para esse sistema, nós vamos observar que a água entra em ebulição. Quando eu adiciono o soluto, aqui no caso é a glicose, o que vai acontecer? Vai parar de ferver. E no final, nós temos um aumento da temperatura de ebulição. Eu já disse para vocês que há uma relação entre pressão de vapor e temperatura de ebulição. Quando a pressão de vapor é igual à pressão externa, o líquido entra em ebulição. Se, nesse caso, com a adição de glicose, a pressão de vapor vai diminuir, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Para haver uma recompensa, ela precisa o quê? Aumentar. Resumindo o que a gente estudou aqui, efeito da adição do soluto com relação ao solvente. O que vai mudar? Pressão de vapor vai diminuir, que é o chamado efeito tonoscópio ou tonoscopia. Então, nós temos diminuição da pressão de vapor do líquido na solução em relação à pressão de vapor do líquido puro e, de um outro lado, com relação ao efeito da ebullioscopia, nós teremos um aumento da temperatura de ebulição do líquido na solução em relação ao solvente puro. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença do efeito tonoscópico, da tonoscopia com a ebullioscopia. Aproveitem para tirar uma foto desse quadro e se aprofundar nessas questões referentes a esse conteúdo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!